Muito bem, informações importantes através da Federação dos Municípios de Santa Catarina, a FECAM. Tem um movimento municipalista catarinense que apresentou propostas de aprimoramento da legislação federal para a modernização das regras para os consórcios públicos. Quem está conosco aqui é o Adriano Caldas. O Adriano Caldas é o diretor executivo da FECAM para trazer uma atualização com relação a essas propostas. Os consórcios públicos são aqueles que os municípios se reúnem para comprar um único objeto. É isso, Adriano? Boa tarde. Boa tarde. Também, na realidade, nós temos vários tipos de consórcios públicos, alguns de compra, outros de saúde, uns de licenciamento ambiental, asfalto. Existem uma variedade de consórcios públicos em Santa Catarina. Certo. Inclusive aqui da Anfre, né, tem o Sinanfre, tem outros consórcios que são feitos para a compra de medicamentos. O que é que precisa mudar nessas regras para que esses consórcios, porque na verdade os municípios acabam comprando mais barato, né? É diferente de comprar cada município quando tem aí um grupo de municípios. O que é que precisa ser mudado nessas regras, Adriano? Na realidade, a lei ela é a 11.107, ela é uma lei de 2005, então muitas coisas estão desatualizadas, né? Na legislação. Ela é uma lei federal, nós tivemos em Brasília na CNM levando essa pauta para lá, e também tivemos agora com o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, né? o prefeito deputado Ismael, falando de algumas alterações que tem. Por exemplo, hoje nós temos consórcios que estão a nível nacional, temos consórcio interfederativo, que tem o Estado junto colocando dinheiro, e nós temos os consórcios regionais, né? E estaduais. Então, essas alterações têm que ser feitas para poder facilitar os trâmites dos consórcios dentro do Estado de Santa Catarina e no país também, claro. Certo. Vamos falar então agora o que precisa para que essas mudanças sejam efetivadas e os benefícios da compra do consórcio sejam de fato repassadas, né, para os municípios que fazem essas compras. É uma articulação nacional, porque como é uma lei federal, ela tem que ser alterada lá no Congresso. Então, nós estamos articulando com o Fórum Parlamentar, ou seja, os deputados e senadores catarinenses, para que eles façam aderência a isso, porque existem vários projetos de alteração, mas o nosso objetivo da FECAM e dos consórcios públicos de Santa Catarina é que exista uma única legislação e seja atualizada para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais correta. Não adianta fazer 20, 30 legislações por consórcio. O objetivo é que uma só tenha todas as deliberações que nós necessitamos. Bom, você falou do deputado Ismael dos Santos, que inclusive assume a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense. Quem mais precisa ser envolvido nisso? Os nossos senadores também precisam dar aquele empurrão? Sim, com certeza. A nível nacional, essa articulação vai ser feita pela CNM, já fizemos a proposta pela CNM, mas como a proposta saiu de Santa Catarina, nós gostaríamos de sensibilizar os nossos deputados e senadores para que eles trabalhem. Então, nós tivemos uma pauta lá em Brasília, porque agora em maio nós temos a Marcha dos Prefeitos em Brasília, feita pela CNM, e nessa marcha nós temos um encontro entre os prefeitos de Santa Catarina e os deputados e senadores. Então, nessa marcha nós vamos fazer um encontro do fórum, e uma das pautas vai ser a melhoria da legislação dos consórcios públicos. Muito bem. Olha, eu estou conversando com o Adriano Caldas, diretor executivo da FECAM. Estamos falando aqui sobre aprimoramento na legislação federal para a modernização das regras dos consórcios públicos. Adriano, o clima em Brasília, você estava lá, foi junto e tal. Qual é o clima em Brasília? Já é um clima de eleições? As conversas, pelo menos aqui no estado, são essas. E imagino que cada município também esteja com esta mesma pauta. Na realidade, nós fomos fazer mais pauta técnica do que política, né? Apesar de visitarmos o deputado e tivemos outras agendas, inclusive na própria CNM, a nossa pauta é um pouco mais técnica que política, mas já está acirrada as eleições aí pelo país. Tanto o motorista de Uber quanto nos corredores do próprio Congresso, na CNM, já está começando a estar acirrado e a movimentação está grande já em torno das eleições de 2026. Bom, você falou aí da Marcha dos Prefeitos, que vai acontecer em maio em Brasília, mas a gente tem também a agenda da FECAM para 2026, e agora a gente finaliza fevereiro, né? Já terminou o carnaval, tudo volta ao normal. O que está na pauta da FECAM? A gente tem também aquele encontro dos municípios catarinenses. O que está aí no calendário?
Isso, o nosso encontro dos municípios catarinenses, o COMAC, ele vai ser realizado em novembro, ou seja, após o segundo turno, em Balneário Camboriú, como foi ano passado. Vocês, inclusive, tiveram presente, fizeram cobertura. Mas grande parte das pautas que nós temos, nós vamos tocar, independente das eleições ou não, até porque não são eleições municipais, são estaduais e federais, né? E temos bastante pauta aí, principalmente a reforma tributária que começa a impactar os municípios brasileiros a partir desse ano. Muito bem. Alguma outra informação que você considera importante que se saiba? Afinal de contas, está tudo, principalmente as tratativas da FECAM, afetam diretamente quem mora nos municípios de Santa Catarina. Sim, o nosso lema que é fortalecer os catarinenses, para fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses, é exatamente nesse sentido. Nós temos várias pautas sendo desenvolvidas na educação, na saúde, na assistência social, por todo o estado de Santa Catarina, e em breve nós podemos trazer novidades para vocês, inclusive sobre o COMAC. Já estamos fazendo contratação de palestrantes para poder estar divulgando aí a partir do mês que vem. Bom, preciso perguntar a você, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, está presidindo a FECAM. Esse deve ser o último ano nele à frente da FECAM? A nossa eleição era anual e agora ela passou a ser bianual, né? Então o presidente Topázio fica como presidente da FECAM até janeiro de 2027. Temos mais um ano de trabalho aí. Fizemos o primeiro ano, ajeitamos a casa e esse agora temos bastante coisa para fazer e bastante trabalho. Tá certo, Adriano. Bom, e como fica agora, já que vocês estão conversando, voltando ao nosso assunto inicial, que são os regramentos para as compras de consórcios públicos, como é que fica agora? Vocês vão conversar com outros deputados, tal, e quais são os procedimentos? Vocês precisam apresentar um projeto de lei para essas mudanças? Sim, nós fizemos a proposição, a CNM está montando isso, que é a Confederação Nacional dos Municípios, até porque impacta os consórcios do país todo. Mas eles pegaram as nossas recomendações e colocaram dentro do documento para poder apresentar para os deputados. Até maio, na marcha, a gente já tem esse documento pronto e esse projeto de lei formatado para poder estar pegando a aderência dos deputados federais. Tá certo, Adriano Caldas, muito obrigado pela gentileza de atender a TV Cultura do Estado de Santa Catarina. Obrigado aí, você que é o diretor executivo da FECAM. Qualquer coisa, a gente te aciona para trazer mais informações. Muito obrigado, uma boa tarde. Estamos à disposição, nós que agradecemos. Tá certo. Olha, gente, a inteligência artificial está em todos os segmentos da sociedade. Por exemplo, a Águas de Camboriú implantou um sistema onde a inteligência artificial vai ajudar, principalmente detectando falhas no abastecimento. Vamos acompanhar. Depois de modernizar o sistema com a telemetria, Camboriú agora dá um salto tecnológico no saneamento. O município é pioneiro em Santa Catarina ao adotar o Cátion, uma plataforma de gestão inteligente que utiliza o conceito de gêmeo digital. O sistema Cátion, ele funciona com o princípio de gêmeo digital. Então, hoje, ele utiliza informações do nosso sistema de sensoriamento remoto que estão espalhados na cidade para observar um comportamento padrão do nosso sistema de abastecimento. E ele monitora se esse comportamento atende ou não esse padrão, indicando variações no sistema, nos apontando falhas ou possíveis melhorias onde a gente deve atuar de forma mais célere. A tecnologia não substitui o trabalho humano. Pelo contrário, com mais de 3.000 pontos de monitoramento, a IA funciona como um supercérebro que auxilia os técnicos a evitarem falhas antes que elas aconteçam. Para viabilizar essa inteligência, foram investidos cerca de R$250 mil na licença de software, além de milhões de reais aplicados anteriormente na automação de toda a rede física. Mais do que um monitoramento instantâneo, a plataforma refina a operação ao combater o desperdício e poupar energia. Na prática, a inteligência artificial blinda as falhas, garantindo que o abastecimento continue firme e confiável mesmo em épocas de alta demanda ou em situações de emergência. A concessionária afirma que o uso da inteligência artificial serve para aumentar a eficiência operacional e reduzir perdas de água, ou seja, o objetivo é melhorar o serviço prestado ao morador de Camboriú sem gerar custos adicionais na tarifa de água. Com a implantação bem-sucedida em Camboriú, o modelo agora deve servir de espelho para outras unidades de Santa Catarina, consolidando o uso da inovação como a aliada do desenvolvimento sustentável e da segurança hídrica na região.
A evolução, ela se faz necessária, principalmente quando é para poder melhorar a vida das pessoas. O abastecimento de água é fundamental. A gente só dá valor a algumas coisas quando falta, né? Quando falta água, você sente o perrengue. Com a inteligência artificial, vai ficar muito mais fácil de detectar problemas, despressurizações nas redes que chegam até as casas, e aí, por fim, muito mais fácil de mandar a mensagem para quem está na rua, poder consertar e a gente continuar tendo abastecimento de água abundante. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC para trazer uma informação importante. Atenção, quem está em casa agora ainda não pagou o IPTU, tem um prazo importante, Bianca Robles, está todo mundo correndo agora lá, correndo nas gavetas para achar o carnê do IPTU antigo, né? Porque agora é só digital. Ou ainda tem condição de pegar o carnê físico como era antigamente no papel? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, amanhã, dia 27 de fevereiro, encerra o prazo para o pagamento do IPTU de 2026 em cota única, com desconto de 15%. Caso não queira, não vai dar, ficou muito em cima da hora, não vai dar para pagar amanhã, com 15% de desconto, tem como ainda pagar com 10% de desconto até o dia 31 de março. Então, a Prefeitura aumentou os descontos, né? Então, ainda vai dar para pagar com 10%, caso não deva pagar até amanhã, com 15%. O IPTU de 2026 em Balneário Camboriú pode ser adquirido através do BC Digital, né? O aplicativo da Prefeitura que a Prefeitura lançou este ano, né? Indo ali informando apenas o CPF ou o CNPJ do proprietário do imóvel, mas também, caso queira ter o IPTU, né, em mãos, ter o IPTU impresso, é possível também. É só ir em algum desses locais que eu vou falar para você agora, já anota aí, que pode ser no Paço Municipal, que fica na Rua Dinamarca, número 320, da meio-dia às 5 horas da tarde, na Subprefeitura da Região Sul, que fica ali no bairro da Barra, na Rua Emanuel Rebelo dos Santos, número 1079, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, na Secretaria da Pessoa Idosa, que fica na Rua 1822, número 614, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, na Rua 3100, número 876, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou na Câmara de Vereadores, que fica na Avenida Dona Amélia Xerempio, ali no bairro dos Estados, no número 675, da 1 hora da tarde às 6 horas da tarde, Saúl. Então, temos aí algumas opções de onde buscar o IPTU impresso, ou então no celular já dá para ter ali então o seu IPTU, né, ali através do BC Digital. Certo. Olha, é importante que vocês fiquem atentos, a essas informações todas, porque amanhã é o prazo final do 15%. Depois aí perdeu o desconto, vai pagar no normal? Não, Saúl, se perder o prazo de pagar amanhã com 15% de desconto, ainda tem o prazo até dia 31 de março para pagar com 10% de desconto. Aí se perder também esse prazo aí, realmente só o parcelado, o valor total, não vai ter como aí ter mais o desconto, Saúl. Bom, vamos novamente aqui, eu gostaria que você colocasse agora, coloca novamente aqui os endereços para imprimir, porque nós temos aí uma população de idosos de aproximadamente 25 a 30 mil idosos. Essas pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade com relação a lidar com um aparato tecnológico. Daí não dá para imprimir em casa, até porque a pessoa não tem uma impressora. Então, vamos repetir, Bianca, inclusive quem quiser pode bater foto nesse momento, está aparecendo na sua tela os locais onde imprimir e a Bianca vai repetir agora para vocês gravarem bem e não perder esse 15% de desconto. Exatamente, Saúl. Já pega papel e caneta aí para anotar certinho aonde dá para ir para imprimir, então, o seu carnê do IPTU de 2026. Você pode estar indo no Paço Municipal, né, ali na Prefeitura de Balneário Camboriú, que fica na Rua Dinamarca, no número 320, da meio-dia às 5 horas da tarde. Ah, mas eu sou da região sul. Dá para ir na Subprefeitura da região sul, que fica ali no bairro da Barra, na Rua Emanuel Rebelo dos Santos, número 1079, conhecida ali também como a Casa Linhares, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Ah, mas já vou estar passando próximo da Pessoa Idosa. Dá para ir ali na Secretaria da Pessoa Idosa, na Rua 1822, número 614, que fica aqui no centro, também, então, ali das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde.
na Secretaria também de Assistência Social, Mulher e Família, conhecido também ali como a Casa da Família. Dá para estar indo ali, retirando então, que fica ali na rua 3100, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mas caso não dê para passar em nenhum desses lugares, ainda tem a opção de ir então na Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, que fica ali no bairro dos Estados, na Avenida Dona Amélia Xerempil, 675, da 1 hora da tarde às 6 horas da tarde. Então a opção não falta para estar indo ali buscar o seu IPTU de forma impressa. Saúde. Muito obrigado, Bianca Robles. Uma boa tarde de quinta-feira para você. Obrigado por ter repetido as informações. Foi de muita valia para quem está em casa e não quer perder esse desconto. Vou aproveitar e mandar um abraço aí para quem está acompanhando o TVC News pela Rádio Conexão 103.3. Bianca, boa tarde para você. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e até amanhã com mais informações para vocês. Obrigado. Vamos conferir a previsão do tempo para as próximas horas aqui na nossa região. Nesta quinta-feira, em Balneário Camboriú e na região do Vale do Rio Itajaí, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Temperaturas entre 21 e 28 graus. Em Florianópolis, sol com algumas nuvens, não chove. Temperaturas variando entre 21 e 29 graus. Já na sexta-feira, em Balneário Camboriú e na região do Vale do Rio Itajaí, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o sol ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. E em Florianópolis, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, logo depois do Muito Mais com a Fábio Ismânia, que vem colado na Hora do Povo com Adilson Cardoso. A gente fica muito grato pelo carinho e pela atenção de vocês. Nós somos a TVC Panorama TV Cultura para o estado de Santa Catarina. Obrigado.